Olá pessoal, tudo bom? Sou Flávia Souza na cozinha e vamos fazer juntos aqui esse pão de cebola maravilhoso. Conquista a família, conquista os amigos, todo mundo é apaixonado. Se você gosta, fica com a gente. Então vamos começar. A receita tá toda na descrição do vídeo, tá? Vamos precisar de ovos, de leite morno, bem morninho, tá, pessoal? Cebola picadinha, ou inteira, média, do jeito que você achar melhor. Açúcar, sal, fermento para pão, para pães, né, para massas, óleo e farinha de trigo, certo? É uma receita muito simples de fazer. Se você não tem a máquina de pão, eu vou bater na máquina de pão. E vou mostrar vocês como faz na mão, tá? Mas se vocês não têm a máquina de pão, não tem problema, pessoal. Vocês conseguem fazer do mesmo jeito, sovando. Aí você só vai precisar descobrir o ponto sovando, né? Conforme você vai sovando, você percebe o ponto certo e fica perfeita também, tá? Eu já fiz das duas formas, fica maravilhoso. Como eu hoje já tenho a máquina de pão e que me quebra um galhão, haja coluna, né? Então a máquina de pão me ajuda demais, eu faço bastante coisa nela. Mas eu prefiro fazer depois as bolinhas e colocar no forno. Eu asso nela quando não tem jeito, mas eu prefiro no forno. Peguei todos os ingredientes, coloquei dentro do liquidificador e vou bater bem até ele ficar bem homogêneo. Ele vai dar uma boa clareada nessa massa, tá certo? Eu tô gravando, gente, tô narrando, porque tinha muito barulho em casa, é menino chorando, é menino correndo, então eu preferi narrar depois para que vocês possam entender com mais nitidez, tá certo? Aí a gente deixa bater bem essa receita, ou esses ingredientes, né, do liquidificador. Aí vamos colocar ele dentro do bol da panificadora, certo? Como eu falei, se vocês não têm a panificadora, façam tudo à mão, gente. Dá do mesmo jeito. Não deixe de fazer esse pão por conta disso. É um pão maravilhoso. É sucesso total aqui em casa. Então eu tenho certeza que vai ser na sua também. Aí o que eu faço? Eu pego todos esses ingredientes líquidos que eu bati, né? Com a cebola e tal. Bati tudo. Jogo dentro aqui da forma. Da forma de assar, né? Da panificadora. Se não for isso, você coloca dentro de um bol para poder colocar o seco depois, né? Aí eu vou colocando a farinha de trigo. Eu vou acelerar um pouco mais, porque é muita farinha de trigo, né? Então eu acrescento a farinha de trigo aos poucos e vou, no caso eu iria mexendo, se fosse a mão. Mas como não é a mão, eu coloco aqui a quantidade e já acrescento o meu fermento, tá certo? Porque é bom ele ficar no meio para ele não ter contato com o leite, com o líquido e também não ficar em cima, né? Pra não demorar mais pra tá batendo. Nessa hora eu pego a minha panificadora. Aí eu vou colocar o meu bol dentro, né? Pra ele começar a funcionar. Começar a trabalhar. Pronto. Eu vou fazer um review, pessoal, dessa máquina. Pra quem tem curiosidade de saber como ela funciona. Qual a minha opinião. Como é que eu faço pra poder usar ela. Eu vou estar fazendo um review de como ela funciona no geral, tá? Hoje eu só vou colocar aqui para vocês verem como faz o pão, depois eu volto falando sobre cada funcionalidade dela. Olha, esse pozinho que tá subindo é o trigo, né? Que ele vai mexendo, como ele tá solto, ele tá fazendo um pouquinho de meleca. Mas normalmente quando fazemos a mão não vai subir, é porque ele tá mexendo ali embaixo e tem pouco trigo. Aí eu vou acrescentar o restante. O que eu poderia parar a máquina e ter feito, mas na correria e a pressa para terminar logo, eu acabei não fazendo. Mas aí eu terminei, ó como ficou. Aí eu coloquei, fechei a máquina e deixei ela trabalhando. Isso seria sovando a mão, né? Para quem for fazer a mão, vai sovando. Aqui eu dei uma acelerada bastante para que vocês possam acompanhar o processo mais rápido. Olha, se vocês estão gostando desse vídeo, se vocês gostam de receitas gostosas, fáceis, de dicas na cozinha, se inscreve no canal, ativa o sininho que fica aí do lado para poder receber todas as notificações, né, de primeira mão. E não esquece de curtir, ajuda demais o canal a crescer. Aproveita também e comenta alguma receita que você tenha curiosidade, que você não conseguiu aprender de forma facilitada em outros canais, eu vou estar te ajudando também. Cada um tem um jeitinho de fazer e às vezes é o jeito que você vai conseguir, né? A cozinha não precisa ser um bicho de 7 cabeças, a gente pode fazer do nosso jeito e ficar maravilhoso, né? Olha que massa linda, vocês viram, né?
Que linda que ela fica. Aí pronto, terminou, passou mais ou menos uma meia hora batendo, se eu não me engano. Seria mais ou menos uns 20 minutos à mão. Eu tiro e coloco num bol para ela inchar, para ela crescer. Ela vai dobrar de tamanho, certo? Aí eu coloco um pouco de azeite no fundo para que ela não cole, para que facilite depois a retirada dela. Se você sovou a mão, faz o mesmo processo agora. Você vai pegar a massa, colocar dentro desse bol, para que ela possa trabalhar o fermento, né, de verdade. Olha que massa grande. Eu sou apaixonada. Temos uma família de amigos que vem de outra cidade. Toda vez que eles estão aqui, a gente tem que fazer bolo de cebola. E esse é especial. Bolo de cebola, pão de cebola. E esse é especial para ele poder aprender e fazer lá. Que disse que já tentou várias vezes e não conseguiu. Agora ele consegue, né, amor? Tem que ter mão, né? Muita mão. Mas ele vai conseguir. Pronto, aí eu cubro o bolzinho aí com papel filme. Pode ser um pano. O importante é você cobrir para que ele não entre tanto ar, né? Oxigênio, para que ele possa inchar. Eu gosto do filme para poder ele ficar bem protegidinho aí. Aí eu deixei uma média, gente, de uns 45 minutos. Olha como ele ficou. Que coisa linda. Bem grande, ele inchou bastante. Aí é aquela história, né? A gente tem que usar produtos de qualidade para que a gente possa ter mais qualidade ainda no nossa receita, no nosso pão. Olha que lindo. Aí minhas filhas olham e falam: mamãe, deixa eu apertar, deixa eu mexer. Diz que é slime. Diz que é massinha. Às vezes eu deixo brincar ali do lado, dou um pedacinho para poder conseguir trabalhar melhor. Aí eu coloco um pouquinho de trigo na bancada. Pode ser uma mesa, né? Pode ser um espaço que vocês tenham em casa para poder estar fazendo. E vou abrir e dividir essa massa para estar formando os pães. Se eu fosse fazer na máquina, e eu vou ensinar isso para vocês passo a passo, ele sairia um pão, não seria desse tamanho até, porque ele é muito grande. Se ele fosse, gente, quem tem a máquina, não deixa ele crescer dentro da máquina. Ele vai transbordar a tampa da máquina, porque ele é muito grande para ser assado lá dentro, entendeu? A medida para a máquina é bem menor, é quase metade disso aí, eu creio. Então, o ideal para a máquina é uma outra medida, outro formato de pão, e ele vai assar lá dentro. No caso aqui, nós estamos formando bolinhas ou pãezinhos compridos, como você achar melhor. Eu vou dar até alguns modelos aqui, mas é para assar no forno. E eu, particularmente, gosto mais porque ele incha ainda mais, ele rende muito mais. E eu acho melhor para comer, né? Você abre, coloca uma manteiga, coloca um patê, coloca um recheio que você quiser. Uma calabresa, um frango desfiado, uma carne moída, enfim, come do seu jeito. Já fiz com molho de cachorro quente algumas vezes e é muito bom, muito gostoso. Olha, eu fiz duas formas aí. Fiz ele redondinho e fiz ele compridinho. Você viu, eu abri com um rolo, né? Mas se você não tem rolo, abre com uma garrafa de cerveja ou um copo mais comprido, ou faz sua bolinha mesmo. Ali eu dividi em várias partes. Lógico que eu não estou fazendo para vender, né, gente? Então os meus tamanhos podem ser variados. Se você estiver fazendo para vender, corta um tamanho mais parecido, use uma balancinha e pese cada tamanho do pãozinho para que você possa ter uma unidade correta, né? Aqui não, aqui eu fiz para casa mesmo, então era só para mostrar para vocês os ingredientes, como faz e como é fácil. E como ele fica lindo, gostoso, aí vocês vão saber fazendo. Então é isso, aí eu vou fazendo um por um. E assim, dá muito trabalho amassar, fazer as bolinhas, não dá não, é bem rapidinho. Eu acho que eu não demorei 10 minutos fazendo No final, essas. vale a pena. Meu esposo tá falando, no final vale sempre a pena. Até porque assim, quando a gente faz numa forma maior ou dentro da máquina, ou faz tamanhos maiores, eu acho que não rende tanto e dificulta um pouco mais para comer, né? Como se você cortasse um pão de forma grande. E aqui não, aqui sai dividido certinho, ele dura mais porque você consegue guardar, armazenar ele, né? Melhor. Eu tava mostrando aí a diferença de tamanho de um pãozinho pro outro, mas aqui somos criança, tem adulto, somos em casa mesmo, aí não tem problema a questão do tamanho não. Pronto, então eu vou amassando todos, eu dou uma esticadinha com a mão para poder a massa ainda, né, conseguir ficar um pouco mais elástica. Trabalho com o dedo assim, ó, com os dois dedos para poder fazer a forminha para o pão ficar mais redondo. Você pode bolear ali na mesa, cada um usa a sua técnica, né? Como falei, a cozinha não precisa ser algo difícil de fazer. Pode ser algo bom, divertido e todo mundo consegue. Só tentar. Se na primeira não der certo, faz de novo. Em algum momento você vai conseguir, pode ter certeza. Peça ajuda para as crianças, para o maridão, né, amor? Diz que não.
essa ajuda pra visita, enfim, dá pra todo mundo fazer, é muito simples e o resultado fica maravilhoso, né? Pronto, pessoal, aqui eu pego uma forma e unto com manteiga para não correr o risco. Se ela for antiaderente, pode ser que não precise untar, tá? Mas eu gosto de untar por garantia. Unto com manteiga, passo farinha de trigo ou faço pão, né? Coloquei todos aí, ó. Eu coloquei 2 ovos, mais gema, uma só gema e um outro gema com um pouquinho de clara, para poder ele, né, não ficar tão molhado, para ficar mais coradinho. Aí eu vou dar uma pincelada nos pães, em todos os pães. Cuidado para não cair muito na assadeira, porque aí ele acaba colando, tá? Fica grudando, então assim fica melhor. Então é isso, a gente vai pincelando em todos os pãezinhos. Olha, pessoal, eu já fiz muito tipo de pão. Pão doce, pão salgado, pão recheado. Pra mim, esse ainda é o mais gostoso. Eu coloco, às vezes eu coloco um pouco de orégano em cima de alguns pães. E às vezes eu coloco queijo ralado, tá? Pronto, pessoal. Agora nós vamos levar pro forno pré-aquecido. Uma média de 180 graus a 240, depende do seu forno, tá? Ele foi assim, douradinho. Você viu que ele já tá bem douradinho, já tá no ponto. E tá aí, que maravilha. Pãozinho delicioso. Muito obrigada e até o próximo.